Fala, contabilistas do meu Brasil, André Carvalho aqui novamente. E já peço para você seguir lá nossas redes sociais, Instagram, TikTok, se inscreve aqui no canal também. E essa é a nossa última aula dessa playlist ICMS na prática. Então, na última aula de hoje, na aula 9, nós vamos falar sobre obrigações acessórias, tá? É claro que obrigações acessórias mais voltadas para a questão do ICMS. Então, acompanha com a gente. Depois aí de algum tempo, 9 aulas sobre ICMS aqui para vocês, totalmente grátis, totalmente gratuito. Você pode aqui assistir quantas vezes você quiser. Principalmente você que é iniciante, ainda não tem muita noção sobre o que é o ICMS, quais são as obrigações acessórias de uma empresa que não é do Simples, por exemplo. Então aqui você vai ter essas informações, tá bom? Então logo depois da vinheta, vamos lá para o encerramento da nossa playlist, a última aula, aula 9, obrigações acessórias. Bom, pessoal, estou com a tela do meu computador compartilhada aqui com vocês agora e vamos iniciar, tá? Então aqui a gente fala sobre algumas condutas de gerenciamento de riscos tributários, principalmente quando você vai mudar, tá, de regime tributário. Então discutir o tema é muito importante com toda a equipe, análise do impacto e necessidade de alterações. Toda alteração ela implica em análise de outras obrigações, né? Portanto, verifique o impacto nas obrigações acessórias, questão de SPED, DCTF, DIF, né, que vai mudar para REINF, comunicar as áreas envolvidas aqui com o departamento fiscal, que é o sistema contábil e financeiro, todos os sistemas. Então, jamais deixe de relatar ou tratar um gap de contingência, né? Porque as consequências podem ser piores, tá bom? Então, vamos lá aqui. Para você que trabalha com empresas que não são do Simples Nacional, você vai falar muito sobre SPED, tá? O SPED aí é o Sistema Público de Escrituração Digital, né? Então a gente tem lá o SCD, ECF, SPED Fiscal, SPED PIS e COFINS, SPED Contribuições, né? Então qual foi o grande objetivo do SPED, pessoal? Em toda essa inclusão digital que houve na contabilidade, né? Simplificação, integração com o fisco, facilitação, redução de sonegações e fraudes, aperfeiçoamento do controle fiscal e, claro, aumento da arrecadação. É claro que algumas dessas nuances aqui são discutíveis, né? Mas a gente não pode negar que o SPED trouxe uma praticidade e uma validação, principalmente para o serviço do contador, tá? Então a gente fala aqui sobre os benefícios do SPED fiscal ICMS e IPI, né? Redução de custo, né, com a dispensa de emissão e armazenamento de documento de papel. Agora você pode armazenar tudo em XML e arquivos SPED. Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas. Então, as fraudes na adulteração em documento fiscal ficam muito mais complicadas. Antigamente, quem é mais antigo sabe que as gráficas já faziam ali notas fiscais com 3, 4, uma via que ia para o fisco e uma via que não ia para o fisco, que era uma venda por fora, vamos dizer ali. Então, essas fraudes sempre existiram, né? É claro que com o SPED reduziu-se muito, porque é um sistema público digital e a nota fiscal eletrônica ela já está armazenada em nuvem, então não tem como você ali fazer qualquer tipo de alteração e adulteração, tá? Redução do tempo de despendido, né, com a presença de auditores fiscais na instalação do contribuinte. Hoje, a auditoria hoje ela é toda feita digitalmente. Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária, comércio exterior, regimes especiais, trânsito de unidades de federação e visibilidade ao contribuinte de suas ações, tá? O histórico do SPED e ICMS IPI, né? O convênio ICMS de 20 de dezembro de 2006 instituiu o SPED. O decreto 6.022/2007 instituiu o SPED ali, deu algumas alterações. E o ato COTEP 09 de 2008 e as alterações, né, trouxe o layout da FD e o protocolo 7708, a obrigatoriedade da adoção da FD por UF, tá? Então, a partir de 2008, 2009 ali começou a obrigação do SPED fiscal. A normatização da FD, né, tem aqui através do ajuste CNF 02 de 2009 e alterações estabelece regras gerais que as UFs têm que seguir, tá? Então, isso aqui é um pequeno histórico, né? Isso aqui foi um marco, né? Um marco de divisão na contabilidade. Eu trabalhei na época que ainda era o Sintegra e a Gian, não existia o SPED. E isso aqui foi um divisor de águas, porque muitos escritórios de contabilidade fecharam a partir do advento do SPED, porque entenderam que não tinha mais viabilidade tecnológica para seguir depois dessa mudança que teve um impacto gigantesco, principalmente nas pequenas e médias empresas do Brasil.
Obrigatoriedade, né? A regra geral está lá no Convênio 143 de 2006. A escrituração fiscal digital é de uso obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Circulação e Mercadorias, né? O ICMS, e também o IPI. Artigo 3º da IN da Receita Federal, 1685 de 2017, determina que a AFD será obrigatória para todos os contribuintes do IPI estabelecidos no Distrito Federal. Vale ressaltar que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ficam dispensados, né? Então, alguns estados obrigam o Simples Nacional a enviar o SPED. A gente está passando aqui por vários estados falando sobre as obrigações acessórias. Em alguns estados ali você viu que o SPED, mesmo a empresa sendo simples, ele é obrigatório, tá? A escrituração fiscal digital, o conjunto de escrituração de documentos fiscais, a FD é um arquivo digital que se constitui de uma e de outras informações de interesse ao fisco, tá? Tudo que é feito dentro de uma nota fiscal, dentro de uma operação fiscal, vai ser lançado dentro do SPED fiscal através dos seus blocos, que a gente vai conhecer um pouco aqui de cada um. Características do PVA, né? O PVA, que é o sistema validador do SPED, possui um conjunto de telas com navegação interativa, permitindo uma visão completa da escrituração fiscal digital, possibilitando a escolha da sequência de preenchimento ou a consulta por meio de telas, que podem ser abertas para maior detalhamento. Vejamos aqui as barras de utilitários, né? Então, nós temos ali a barra de utilitários do SPED. Criar uma nova escrituração, importar, abrir, verificar pendências, assinar a escrituração, excluir a assinatura, transmitir a escrituração, consultar a situação da escrituração, gerar arquivo, excluir a escrituração, gerar cópia de segurança, restaurar a cópia de segurança e sair do programa. Essa aqui é uma tela real, tá, do SPED fiscal. Aqui nós temos o layout da FD ICMS PI, né? A gente tem o bloco 0, que é a abertura, o bloco C e D, que são documentos fiscais, o bloco E, que geralmente é o bloco de apuração do ICMS do IPI, o bloco G, que é do ativo imobilizado, o bloco H e o Q, que é o inventário e estoque, o bloco 1, informações gerais, e o bloco B, informações do ISS, tá? Nós temos aqui conforme esse layout que você está vendo aqui do outro lado. Então a gente tem um conjunto de informações, o cadastro. A gente vai precisar cadastrar o quê? A empresa, fornecedor, cliente, produto, unidade e fator de conversão. O bloco 0. Aqui nós temos a movimentação, notas fiscais, entrada e saída, bloco B, C e D. Livros fiscais e apurações, bloco E, G, H e K. Configurações, controles extras, encerramento de arquivo e plano de contas, bloco 1 e bloco 9. Mas não fique preocupado que tudo isso é feito dentro de um sistema e esse sistema já leva essas informações todas para dentro do SPED. Tá? Se você não tem um sistema contábil ainda, um sistema fiscal, é importante que você tenha, porque hoje é humanamente impossível você enviar um SPED fiscal de uma empresa que tenha movimentação feito manualmente, tá? Bloco 0, né? O bloco 0 apresenta informações cadastrais do estabelecimento, né? Vamos destacar aqui algumas. Cadastro dos participantes, que é o registro 0150. O dados do contabilista, que é o bloco 0100. O registro 0100, tá? Esse registro trata dos dados do contabilista responsável pela escrita fiscal do estabelecimento. O TRF4 autoriza redirecionamento da execução fiscal contra contador. É possível o redirecionamento de execução fiscal contra o contador em caso de multa ou descumprimento de obrigação acessória. O entendimento da primeira sessão do Tribunal Regional Federal, por maioria, reconheceu a responsabilidade solidária de um contador. Ao decidir, o colegiado utilizou o artigo 124, 2 do Código Tributário Nacional, que estabelece a responsabilidade pessoal e direta das pessoas designadas em lei, em conjunto com o artigo 1177 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade dos prepostos pelos atos dolosos perante a terceiros, solidariamente com preponente, né? Então, muito cuidado, né, pessoal? Por isso que eu falo aqui que você precisa ter muita clareza e transparência com o teu cliente, porque o contador está com o seu CPF ali, está sempre participando, então você precisa ter cuidado quanto a isso. Então, por isso que a gente sempre indica também que você faça aí um seguro de responsabilidade civil. Então, a gente tem aqui também os registros mais importantes do SPED fiscal, né, que é o registro 0200, que é uma tabela de identificação do item, né, dos produtos. Não é possível discriminação para o mesmo item, em um mesmo período ou discriminações genéricas. Exceção, indicação, tipo de item, mesmo bens, finalidades diferentes, estoque, revenda, bem de uso e consumo, tá? Então a gente tem aqui, ó, o 0200, que é o cadastro ali de itens e produtos, né? Atenção ao cadastro dos produtos, pois afeta toda a apuração do ICMS e do IPI, tá? Se você cadastrar aqui errado, automaticamente você vai ter também uma apuração feita de forma incorreta. Então a gente tem aqui o bloco 0200 trazendo aqui o que pode ser essa mercadoria. Mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado,
subproduto, produto intermediário, material de uso e consumo, ativo imobilizado, serviço, outros insumos e outros. Cadastro de identificação do item registro 0200, com as informações de todos os itens relacionados na FD e CMS-PI, considerando o código dado pelo informante da declaração. Neste registro serão informados o código do produto, seu NCM, e o tipo de item conforme os códigos a seguir. Então você vai ter que colocar lá mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, acabado. Então você vai ter todo esse leque de opções para colocar nos produtos aí, tá? Para entender melhor o conceito de tipo de item, vamos usar a sabedoria de Felipe Guerra, em sua obra Descomplicando o SPED. Felipe Guerra, para quem não sabe, é o presidente do CRC lá do Ceará, é um dos grandes aí, professores e instrutores na área de SPED. Classificação de tipo de item, desde o surgimento do SPED fiscal, com ele surgiu também o cadastro dos produtos, e com essa informação sendo transmitida para o fisco, existe uma série de possíveis classificações para os itens conforme segue, tá? Tipo 00, mercadoria para revenda, produto adquirido para comercialização. Tipo 01, matéria-prima, mercadoria que compunha fisicamente ou quimicamente um produto ou processo ou produto acabado, que não seja oriundo de processo produtivo. Um exemplo disso é o consumidor que já compra matéria-prima para ser usada na fabricação de seu produto acabado ou na fabricação de um produto em processo, e por isso que ela não é oriunda do seu processo produtivo. Produto em processo, produto oriundo de processo produtivo, que é consumido no processo produtivo. É comum que exista equívocos em relação ao produto em processo. Ao explicar a respeito de produto em processo, costumamos usar como exemplo de uma possível indústria de calçados, que tem um processo produtivo voltado para a fabricação de solas de sapato. Ao finalizar esse processo, ela terá um produto em processo, pois apesar deste ser oriundo de um processo produtivo, ainda será utilizado na produção de um produto acabado. Tá? Aqui nós temos o produto acabado e o subproduto, tá? Se você quiser esse produto, esse documento aqui, essa aula na íntegra, entra no nosso grupo, que eu vou mandar esse material para você estudar com calma também e para você ler quantas vezes você quiser. Aqui nós temos também o produto intermediário, tá? E é isso. Agora vamos ver aqui o DIFAL contribuinte, tá? Onde é que eu vou registrar o DIFAL contribuinte dentro do SPED, né? Eu vou fazer um registro 695, observações de documentos, e vou fazer um registro 697. Alguns estados, sempre que existir um ajuste e lançamento, em alguns estados exigem que tenha o 697, tá? Então aqui está na tabela 5.3, tabela de ajustes e valores provindos de documento fiscal, isso aqui para pagamento de DIFAL. DIFAL contribuinte também, a gente vai aqui para o E111 e também para o E113, tá? Aqui, ato COTEP. DIFAL não contribuinte, a gente vai para o C101 e vai para o D101, tá? Apuração do DIFAL, totalizador e recolhimento por apuração ou por operação. A diferença aqui, pessoal, do DIFAL contribuinte para não contribuinte é que, se o DIFAL for contribuinte, você está vendendo para um contribuinte consumidor final, quem recolhe o DIFAL é o contribuinte, é a pessoa que você está vendendo. E o não contribuinte, quem recolhe é quem está remetendo, é quem está enviando essa mercadoria, tá? Essa é a grande diferença. Então a gente tem aqui um cone de aprendizagem, né, pessoal, que a gente traz aqui no final das nossas aulas. O psiquiatra americano William Glasser, 1925 a 2013, aplicou sua teoria da escolha para a educação. De acordo com essa teoria, o professor é um guia para o aluno e não um chefe, tá? Segundo a teoria de William Glasser, aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Então, para vocês entenderem, né, que esse canal aqui, ele é uma troca de energia, uma troca de informações. Por isso que nesse final aqui dessa playlist, né, eu quis trazer essa pirâmide do conhecimento. Por quê? Porque aqui, você só de estar aqui no canal, você já está com 50%, porque você está vendo e me ouvindo. Então você vai aprender 50% mais. Então se você quiser aprender 70% mais, discutindo com outros colegas, clica no link aqui embaixo
entra no nosso grupo do WhatsApp, lá você vai debater, discutir e vai aprender 70% mais. 80% é quando você coloca isso em prática. Vai fazer manual, vai fazer no seu dia a dia. Então 80% mais. E 90% e 95% quando você passar tudo isso que você aprendeu em frente. Então, nunca fique com conhecimento preso com você. Passe em frente. Esse é o meu propósito aqui no canal. Desculpa. Esse é o meu propósito aqui no canal. É sempre passar informações para vocês. Então é isso que a gente vem fazendo a cada dia aqui, a cada semana, a cada ano. É mais de um ano já gravando vídeo, são mais de 200 vídeos aqui no canal. E graças a vocês, a gente tem atingido muitas e muitas pessoas que têm sido impactadas e transformadas e se tornando profissionais melhores com o nosso conteúdo, tá bom? Então, como disse Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho inicial. É isso aí, pessoal. Encerramos a nossa playlist aqui do ICMS na Prática. Agradeço demais todos vocês que estiveram aqui conosco nesse período e continue acompanhando, porque esse 2024 promete e vem muito mais conteúdo para vocês aqui no canal Seu Contador. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.